Tudo bem, pessoal? Sou eu aqui de novo. Eu vim falar de um filme que eu assisti ontem com meu sobrinho, o Pantera Negra. É tudo isso que o pessoal tá falando mesmo. É um filme muito bom, tá? E olha, nos 20 primeiros minutos me conquistou por quê? Em primeiro lugar, fizeram homenagem a Grace Jones, que é uma atriz que eu adoro. É uma cantora também dos anos 80, fez sucesso entre os anos 80 e anos 90, do filme Conan, Vamp. Ela também foi Bond Girl, enfim. E a dicotomia dos temas abordados. Por exemplo, sobre a questão dos imigrantes. Se um país que pode se receber muito bem pessoas mais pobres, ele se fecha entre si para manter a qualidade de vida ou se abre. Ainda mais um país africano, né, com essa potência, que é o caso da Wakanda, porque ela deve se fechar para manter a qualidade de vida daquele povo enquanto o resto do mundo passa por uma necessidade. Claro que isso se refere aos Estados Unidos, a alguns países da Europa, como é o caso da Inglaterra, né, que saiu da União Europeia exatamente para não ter a obrigação de receber imigrantes. Né? A França passou por isso na última eleição. Então fica aquilo, recebemos ou não? Né? Será que nós somos um país ou somos um povo? Né? O Brasil também passa por isso, né? Alguns candidatos são contra a imigração, como se o Brasil não fosse um país de imigrantes, né? Os únicos que poderiam reivindicar isso são os índios. Mas está o candidato, até os índios querem eliminar, falando que está perdendo dinheiro com as tribos dele, né? Não preciso nem citar que candidato poderia ser esse, que falou em vídeo que teria que acabar com as tribos e não devemos receber imigrantes, como se, né, pela cor da pele desse candidato, não fosse também descendente de algum imigrante que veio para o Brasil. E ainda mais os europeus que no final do século XIX vieram para cá como refugiados de guerra. No início do século XX também. Enfim, logo no começo também, uma coisa que me pegou de surpresa foi lembrar daquelas 200 estudantes africanas que foram sequestradas por terroristas. Então, se não me engano, foi 5 anos atrás. Foi perto daquele caso da Madeleine, que foi em Portugal, era uma menina europeia que sumiu em Portugal e ficou todo mundo debatendo sobre aquilo. E quando sumiu as 200 estudantes africanos, se eu não me lembro, é do Congo ou do Quênia. E a roupinha delas, de muçulmanas e tal, e ninguém fez um esforço verdadeiro para recuperá-las. O próprio governo, porque os terroristas queriam em troca a libertação dos comparsas, em troca das meninas. Não foi feita negociação, não foi feita uma procura forte. A primeira menina achada foi ano passado, que conseguiu fugir e contou o que aconteceu, que todas elas foram violentadas e viraram esposas obrigatórias, né, dos caras, algumas morreram. Então, assim, foi uma situação que me mexeu muito comigo. Eu deixei muito tempo a minha foto do Facebook como principal dessas meninas. E no filme aborda isso. A espiã do filme, ela finge que é uma das meninas, está lá sendo sequestrada, mas só que no filme tem um final feliz que o Pantera Negra, logo no começo, consegue salvar essas meninas. Então, daí eu já falei, isso aí vai ser um filmaço. Talvez a maioria das críticas que eu ouvi não lembraram, não discutiram essas coisas bem relevantes que o filme abordou. Né? O elenco não precisa falar nada, que, né, muitos deles já concorreram, ganharam o Oscar, que no caso da Lupita Nyong'o ganhou, o Daniel Kaluuya está concorrendo, né, a Angela Bassett já concorreu, e o Michael B. Jordan realmente é um vilão que me fez chorar no final do filme. Por quê? Porque apesar dele ser o vilão, porque ele tem atitudes vilanescas, né, mas você entende um pouco o lado dele, né? É como tem pessoas que têm atitudes do mal, mas você entende porque ela é assim, porque ela foi criada assim. E ele discute o quê? É um filme muito político e ele vai falar o quê? Ele vai falar assim, poxa, eu sabia que o Wakanda era um paraíso, só que spoiler, né? Vou falar um spoiler aqui. No final ele fala assim, olha, se eu tenho que morrer, eu quero morrer sendo jogado no rio, como muitos dos meus ancestrais foram. Porque é exatamente isso que ele está falando. Que, por exemplo, a África do Sul é um país riquíssimo, hoje em dia é um dos países, né, que está em ascensão, mas desde antes já tinha muita riqueza ali, que acho que se você for olhar a população da África do Sul, tem muita gente loira de olhos azuis, né? Porque eles foram para lá, porque descobriram que tinha muita riqueza e ficaram lá. Tanto que o Mandela foi o primeiro presidente negro de lá, depois daquela que teve toda aquela discussão da separação, né, de classes.
Então, a discussão é essa. Se os países africanos não fossem invadidos, será que eles estariam em uma melhor situação? Né? Porque os negros não são escravos, eles são um povo que foi escravizado. É claro que havia escravidão de todas as raças antigamente, até os próprios negros lutavam entre si. Na volta para casa, até conversei com meu sobrinho sobre alguns casos. Ele perguntou: tio, conta histórias de heróis. Aí eu falei: vou te contar histórias de heróis de verdade. Eu comecei a contar histórias de quem? De heróis negros aqui do Brasil, né? Como é o caso da Maria Filipa, que era uma capoeirista que usou uma erva para poder fazer adoecer os caras da França ou da Holanda que tentavam invadir o Brasil, e junto com outras mulheres usaram técnica de capoeira. Lembrei da Maria Filipa, que se vestiu de homem para lutar na guerra, né? A princesa Okautune, que era uma princesa africana, veio para cá como escrava, conseguiu fugir e ir para o Quilombo, e ela é vó do Zumbi dos Palmares. A princesa Zanzimba, que foi levada também para a região ali do norte do Espírito Santo, também fugiu, liderou um quilombo ali no São Mateus, e ficou contando várias histórias, né? Da Luísa Marim, outras histórias que eu contei para ele. Do Peito de Moço, do Chico Prego, todas essas lutas dos negros. Falei para ele: Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas teve muito movimento, teve muitos heróis, brancos, negros, índios, né? Eu também citei pessoas do movimento de libertação do Brasil em geral, né? E ele ficou encantado, porque essas pessoas existem, né? Então a história da ficção ali do Wakanda, vários momentos lembrava de histórias de pessoas reais, né? E eu não achei os efeitos especiais ruins, como falaram. Eu achei bonito, eu achei convincente, né? A trilha sonora, a batida do movimento africano, ele combina com um momento de tensão. Eu achei isso magnífico, né? Os momentos de tensão ali do filme. Não foi um filme, é um filme longo, mas não é cansativo. Eu não achei cansativo, eu achei envolvente, né? Então essa discussão né, de que nós somos um povo só. Tem um momento que o vilão tem as melhores falas. Ele fala o seguinte: a vida não surgiu na África, que realmente pela teoria da evolução a vida surgiu na África. Então, o Wakanda não é um povo, o Wakanda é todos. Porque se a vida surgiu na África, todo mundo do mundo é um povo só. E é isso que é a fala final do filme, que o vilão dá a lição pro herói. E o herói no final compra aquela ideia e vai discutir, né? Abrir as portas. Em vez de criar muros, criar pontes. Uma indireta pro Donald Trump, né? Que fala muito em construir muros para evitar a imigração dos mexicanos. Criar pontes, somos um povo só. Isso é interessante. O que me levou a um dia querer adotar um filho e não ter filho biológico, uma das discussões é essa. Em primeiro lugar, a personalidade, né? Um filho adotado já de 5, 6 anos, você já vai ver perceber se combina a identificação, a personalidade. E às vezes um filho biológico não tem isso. E fora quando você pensa: que ele tem um filho meu. Mas, gente, a humanidade é uma só, é uma raça só, no fundo. Entendeu? Então esse filme, sim, é uma lição de moral. Ainda mais eu que sou professor de filosofia, acho que dá para trabalhar vários temas interessantes de forma talvez mais divertida e dinâmica para os alunos do que se fosse um filme histórico de verdade, né? Aí você pega esse filme de ficção, faz como eu fiz com meu sobrinho, vai apontando os momentos que lembram as coisas da história de verdade, né? Citando ali desde a escravidão, desde da questão dos imigrantes, né? Atual. E é isso aí. Mas o que vai me lembrar do filme? Rodrigo, quer falar alguma coisa do filme? Não. Nada? O que você gostou mais? Não quer falar? Tá com vergonha? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima crítica.